Quem é que nunca passou horas e horas curtindo uma boa partida de jogo? Tipo aquele famoso, sabe, de compra e venda de imóveis? E mesmo numa era tão tecnológica, esses jogos continuam fazendo muito sucesso. Atualizados para nossa época, os jogos de tabuleiro atraem públicos de todas as idades, eu mesma sou fã. E a Marta Giardini, que é a arte educadora, vai nos encaminhar nesse passeio pela história do jogo de tabuleiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer muito grande recebê-la. O convite de vocês. Estamos muito felizes e eu achei mágico essa proposta que você trouxe pra gente, porque reparem só, aqui os jogos, eles se tornaram livros, como se fosse uma enciclopédia dos jogos de tabuleiro, para que a gente tenha carinho e trate, né, esses brinquedos também com respeito. Isso mesmo, né? É interessante, a gente estava comentando, né, que assim, o livro ele tem um respeito que o brinquedo não tem, né? Que é dificilmente você vê um baú cheio de livros jogados. Então, a ideia de trazer tanto o lado lúdico do brinquedo e juntar o livro, eu acho que foi uma grande sacada da enciclopédia, né? Onde e quando nasceu o primeiro jogo de tabuleiro? Olha, existem muitas lendas, muitos mitos, eu acho que eu não sou formada em história, mas a gente vai, né, de curiosa. Mas com certeza acompanha muito bem a história da humanidade, né? Então, assim, os primeiros jogos que a gente tem notícias são os africanos, que hoje está tendo um resgate muito grande, né? Muitos estudiosos resgatando os nomes dos jogos por região, né? E essa similaridade. Esse seria um jogo africano? Seria. Esse número 1 aqui na frente? Nós estamos falando aí de 5.000 anos, tá? 5.000 anos esse jogo tem? Isso, um jogo de antes de Cristo, né? Alguns chutam 7.000, mas eu acho que 5.000 já é bem velhinho, né? Já dá para considerar bem, né? E comparado com jogos que a gente tem acesso hoje em dia, é um jogo, não sei as regras, mas é simples, porque ele é feito com feijões. Sim, é simples e ele tem a versão para jogar no celular, né? É um jogo de semear e colher, né? Então ele tem... Todos eles, na verdade, são regras muito fáceis de aprender, mas como diz o oriental, difícil de dominar, né? Você passa a vida inteira assim, aprimorando a sua estratégia, né? E tentando se auto-superar naquilo que você tem como conhecimento de domínio de estratégia, né? De domínio do objetivo do jogo, né? Owari é o nome, então, desse jogo que tem mais de 5.000 anos, nasceu antes de Cristo. E aí, na sequência, nós temos aqui o número 2, que é o Senet. Que jogo é esse e de onde ele veio? Então, o Senet, ou Senet, né? Cada um tem uma pronúncia diferente, ele é um jogo egípcio, né? Que os faraós jogavam. Então, você vê muitas figuras, as pinturas egípcias, né? Que tem aquela lei da frontalidade, né? Que tem a pessoinha de perfil e o corpo de frente, que eles estão jogando esse jogo. Então acreditava-se que você, depois da morte, iria ter que enfrentar o deus Ra com uma partida. Então, assim, não foram poucos. A arqueologia descobriu muitos jogos, né, enterrados, né, e de qualidades diferentes, né? Eles jogavam em vida para se dar bem depois da morte. Depois da morte. Né? Olha que curioso, então, era uma estratégia mesmo. São mitos, né? Então os faraós tinham tabuleiros de lápis-lazuli, de pedras, né? E o povo tinha de madeira, né? De argila, né? Tabuleiros mais simples. Mas era algo muito comum na época. O jogo era o mesmo, mas mudava então esse material de acordo com as classes sociais. Isso. Jogo número 3 na tela para você. Agora vamos para a Mesopotâmia, Suméria, 2.500 anos antes de Cristo. Aqui já temos um dado, já tô achando que tem uma carinha mais familiar esse jogo. Começa a ter. Onde ele está? Ah, esse está fechado, acredito? Eu também não estou achando. É o número 3, ele não está aberto. O Real de Ur, ele está fechado. O Real de Ur, na verdade, olha que interessante, como você começa a acompanhar. O Real de Ur, ele tem a mesma proposta do Senet, né? Então, se você começa a ver, é um jogo de percurso, né? Cujo objetivo é fazer com que todas as peças percorram o tabuleiro até você tirar todas as suas peças, né? Então, você tem o Senet, você tem o Real de Ur, até aí cai o Império Romano, né? Que era aí como é que ele chamava mesmo? Esqueci, daqui a pouco aparece. Mas aí morre um pouco, né? E aí na Idade Média surge o gamão,
Então o Senet e o Real de Ouro é o vô do gamão, praticamente. Então aqui né? nós temos jogos que inspiraram jogos que nós conhecemos Exatamente. hoje. Até hoje, gente, o mais conhecido são os jogos de percurso, né? Que você joga o dadinho e tem que percorrer até chegar no final do tabuleiro. Sim, até hoje ele é dúvida. conhecido, né? É a base de muitos jogos. Exatamente. Número 4 agora, vamos para a China. Olha que interessante esse, século 3 a.C. O jogo se chama Go. Go. E hoje temos um seriado moderno que fala muito, né? Então nunca se vendeu tanto Go como ultimamente, né? O Go é um jogo de conquista de território. Então você vai colocando as peças e você domina a determinada área do tabuleiro, né? Então nós estamos falando aí dos jogos de percurso, jogos de domínio de área, né? São coisas muito comuns nos jogos, que até hoje se tem isso, né? E ele voltou à moda por conta das novelas e dos seriados orientais? Seriados. Você que tem até canais japoneses que te ensinam a jogar Go. Isso é um canal inteiro. É uma assim. pedrinha de madeira, né? Isso. Mais né? uma vez, são peças elementos torneadas. muito simples, os detalhes dos jogos. Muito interessante. Eu que gosto, já quero sentar e jogar todos e aprender as regras. Jogo número 5. Agora nós seguimos na China com mais uma opção que é Xiangqi. Xiangqi. O Xiangqi é uma variação, ele não está aberto também, mas ele é uma variação do xadrez. Né? O xadrez também tem uma longa história, né? Então você tem o chaturanga, o Xiangqi, que é o xadrez chinês, né? Então você vai mudando posso abrir a de novo pro cultura. pessoal de casa ver em detalhes? Olha que bonito isso. É um livro mesmo, Conforme a gente. cultura vai mudando as peças, né? Em vez de ser rei, de ser torre, aí você tem o Xiangqi, você tem o cavalo, o canhão. Então você vai mudando os elementos culturais, né? Então aí a gente começa meio que entender assim, nossa, o que é um arquétipo coletivo, né? Porque parece que se uma civilização criou um jogo, mas outra civilização está criando a mesma mecânica do jogo. Só muda detalhes e o enredo, né, desse jogo. Exatamente. E esses são jogos que a família inteira joga junto ou são jogos adultos? Não, eles são, assim, de origem, eles são jogos de adulto, né? As crianças, assim, a gente brinca que as crianças conquistaram o direito de brincar, assim, recentemente, século XX, né? Todos esses, assim, os reis jogavam gamão, os faraós, né? Os adultos sempre foram considerados jogos de adulto. Então, o jogo de tabuleiro era algo focado nos adultos, não nas crianças. Sim, as damas, quem jogavam eram as damas que não tinham mais habilidade para bordar, então elas jogavam damas, né? Então, assim, você tem um lado cultural muito forte, né? Dessa maneira de ver se é um passatempo ou se é algo que você busca, né? Que nem aqui, é um oráculo, é algo que te ensine a contar como um ábaco, né? Ou ele é só um passatempo, né? Então ele tem esse lado misterioso do jogo. E os benefícios são inúmeros, né? Concentração, memória, são inúmeros. Inclusive a proposta de unir a família, né? Sair das telas. Vamos seguir o nosso passeio agora, número 6, Escandinávia. Ih, eu nem ouso dizer o nome desse jogo. Você elimina o H e lê o resto. Nefatáfel. Nefatáfel. Aqui já temos os peões, que é uma característica comum nos jogos de tabuleiro que nós não tínhamos visto até agora. Qual que é a característica desse jogo? Então, olha que interessante. Ele é um jogo para 2 jogadores, só que cada um tem um objetivo bem distinto. Não são iguais, né? O objetivo não é igual. Então, quem está jogando com as peças verdes são os que estão protegendo o rei, né? E as peças vermelhas são os mercenários. Os que vão atacar o rei. Então, se você parar para ver, todos eles têm um contexto abstrato. Mas o tabuleiro, ele é como é que fala? Um mar, né? Onde você tem navios de mercenários tentando atacar, né? Então você tem conceitos da mitologia nórdica muito forte nesse jogo. Os né? jogos, então, eles falam também da sociedade, sim. da época que eles foram criados. Ah, sim. Jogo número 7, Nepal.
Bagachau? Bagachau. Bagachau. Aqui nós temos a presença de animais, então, nesse tabuleiro. Esse jogo está aqui na frente. Também. Ele é um jogo onde tem dois jogadores, né? Um jogam com os tigrinhos, né? São 4 tigres contra 20 cabras. Nossa, né? Mas assim, é 4 contra 20. Só que a força do tigre é muito mais forte, né? Então, assim, o objetivo das cabras é você cercar os tigres, de forma que eles não consigam mais andar no tabuleiro. E o objetivo dos tigres é você pular e capturar as cabrinhas. Né? Esse jogo tem um fator curioso muito interessante, porque os historiadores falam que no Brasil tem um jogo que chama Jogo da Onça, que é um jogo, assim, indígena, né? Bem típico das tribos indígenas do Brasil. E é exatamente o mesmo jogo, só que são cachorros e a onça. Aí você para e pensa assim, então, pera lá, né? Ou algum índio foi para o Tibete e voltou, né? ou o indígena teve a mesma ideia. Então aí que é interessante você ver esse arquétipo coletivo, né? Muito interessante mesmo. E aí a representação ou a substituição, né, de um peão tradicional, nesse caso por um animal. Exatamente. Jogo número 8, Guatemala, Maia, Pulok. O Pulok, ele é um jogo que é muito parecido. Você jogou na sua infância barra manteiga? Claro. Você batia na mão e saía correndo? Ele é mais ou menos esse jogo, né? Olha que interessante, os dados, foi assim, praticamente Idade Média que surgiu os dadinhos, o quadradinho de 6 lados, né? Você vê o senete também são bastões, esses eram milhos, né? Isso aqui seria o dado, então? Seria o dado. Essas pecinhas então, a aqui. gente joga e conta as marcas, né? Que aparecem. Dado. Então, no caso, eu ando uma casa, né? Então, o objetivo é você caminhar, levar suas peças para o outro lado, e o objetivo do adversário é fazer o caminho oposto. Mas aqui é interessante porque quando você para em cima da peça do teu adversário, você carrega o teu adversário. Se você chega aqui, você despeja ele para fora e volta, né? Então, olha que interessante, como faz muito sentido para algumas coisas da rotina da vida da gente, né? Sem dúvida alguma. Né? Então, chega uma hora que você é conquistado, mas você consegue reconquistar. Aí você vem alguém te atrapalhar e você consegue retomar o teu objetivo. Dá pra gente refletir muito, né? Dá uns recursos, em uma partida simples de um jogo de tabuleiro. Psicopedagógicos ótimos por aí. Jogo número 9. Agora chegamos da Mesopotâmia, Pérsia, Gamon. Gamon é gamão ou são jogos diferentes? Não, é o gamão mesmo. É o gamão? Né? Existe uma linha forte da cultura europeia do gamão, né? Todo rei da Europa jogava gamão, mas ele tem uma origem bem mais antiga, né? Como eu estava te falando, né? Do senete, do real de Ur, que são objetivos bem semelhantes. Jogos que foram inspirando jogos mais modernos. Isso. E agora vamos para o jogo número 10, Japão, Shogi. Shogi? Shogi. O Shogi também é uma versão do xadrez, né? Todos comentam que o xadrez ele é um recurso para você adquirir a melhor habilidade para ir para o campo de batalha, né? Então você exercita o teu poder de estratégia, de concentração para poder ir enfrentar uma batalha real, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem um lado mais lúdico dele, né? Ninguém mais vai... O jogo também era uma estratégia de guerra? Sim, sim. Olha. O Jarmo, que eu acho que está aqui também aberto, ó, aqui embaixo, aquele primeiro ali de baixo. Aquele de baixo. Também. Ele foi divulgado aqui no Ocidente, mas ele é um jogo que o neto de Gengis Khan usava então, como estratégia era de uma guerra. partida como uma brincadeira, mas na verdade eles estavam estudando o que eles poderiam fazer de forma real em um campo de batalha. Exatamente. Olha as peças, que bonito. E são jogos de madeira também. Lindo, lindo demais. Jogo número 11, Pirate. É esse que a gente falou, né, que é esse que você mencionou agora, que está aqui na frente. Olha que interessante como esse jogo, ele tem um tabuleiro completamente assimétrico. É verdade. Ele não é como um jogo da dama. E a regra dele é muito parecida com o jogo de dama, que você precisa levar os seus arqueiros, né, no caso,
para o lado oposto do tabuleiro. Mas se você for ver, ó, 2 movimentos eu chego do outro lado. É um grande né? zigue-zague. Exatamente. Que interessante. Fizemos um passeio pelo mundo mesmo, né? Pela história dos jogos, mas viajamos para vários países. Que especial o seu trabalho. Parabéns, Muito Marta. obrigada. Muito obrigada, viu? Por trazer um pouquinho disso tudo pra gente. Você que, assim como eu, gosta de jogos de tabuleiro, acesse Mitra Jogos, @Mitra Jogos, para conhecer mais o trabalho da Marta Giardini. Um prazer conhecê-la. Igualmente. Muito obrigada.